sobre os montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Pai, nós te adoramos. Temos levantado a Ti o altar de adoração e agora vamos nos alimentar de Cristo, vamos nos alimentar da Tua palavra. Ministra o nosso espírito, Senhor, ministra dentro do nosso coração, pega-nos por dentro, Senhor, de maneira que possamos ouvir, entender, compreender, discernir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite, a paz, fique à vontade. Hoje é dia de ceia, né? Hoje é dia de celebração de ceia. Eu até vim vestido de pastor hoje, né? Tem um blazer. Mas glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por podermos estar aqui nessa noite, podermos nos sentar à sua mesa. Naquela noite da ceia, o Senhor Jesus chamou os seus discípulos para cear com Ele. Lá na mesa estavam os seus discípulos, estava aquele que o iria trair, que beijou sua face, estava aquele que duvidava de tudo que Jesus falava, que duvidava de tudo que Jesus ensinava, e estava aquele que o negaria. Todos esses sentados à mesa. O Senhor Jesus celebrou a ceia com todos esses homens. Ele conhecia o coração desses homens e Ele não recusou a ceia para nenhum deles. Quem somos nós para chegar diante do Senhor, chegar diante de uma congregação e dizer quem pode e quem não pode celebrar a ceia? Todos nós igualmente, de alguma forma, não estamos dignos o suficiente para nos sentar à mesa do Senhor. Mas Ele nos convida, Ele nos chama, Ele chama os seus filhos para a mesa. Uns pecam de um jeito, outros pecam de outro jeito, mas todos pecamos. E a palavra ainda diz: aquele que disser que não tem pecado, nisso já está pecando. Então nós queremos nos assentar nessa noite para ouvir a palavra e depois celebrar a ceia do Senhor. Amém? Nós vamos abrir a palavra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. E nós vamos tentar responder. O Espírito Santo ainda fala. Se Ele fala, você entende? Você consegue entender o que Ele fala? Consegue discernir o que Ele fala? Consegue compreender o que Ele fala? 1 Coríntios 6, 17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com Ele. A palavra de Deus nos mostra algumas formas que o Espírito de Deus se comunicou com homens, se expressou com homens, trouxe uma direção de Deus. Algumas formas como o Espírito Santo se manifestou, fosse na antiga aliança, fosse na nova aliança, fosse no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de referências, por exemplo, que Deus vinha e falava com alguém através de sonhos. É chamado de visões da noite. As visões da noite, os sonhos, quando Deus vinha e trazia um sonho profético para alguém,
E ele então expressava o seu propósito através daquele sonho. Nós conhecemos os famosos sonhos de José. Quando José amanhecia e contava, eu tive um sonho. E quando ele contava os seus sonhos, sonhos proféticos do que iria acontecer, do que Deus iria realizar. Então a palavra chama isso de visões da noite, chama os sonhos proféticos. E nós vamos ver algumas dessas manifestações. Por exemplo, em Daniel capítulo 2, versículo 19, Daniel 2, 19 ao 23, nós vemos que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele chamou todos os feiticeiros, todos os magos, para interpretar esse sonho. Mas ele disse assim: eu não vou contar o sonho, vocês terão que me contar o sonho e interpretar, porque pode ser que eu conte o sonho e vocês deem interpretações que não sejam realmente interpretações divinas. E como ninguém conseguiu dizer o sonho para o rei havia abaixado um decreto que todos os magos, todos os feiticeiros fossem mortos. Se você não sabe, naquele tempo os profetas também eram chamados de magos, de videntes, os homens que viam o futuro. E no capítulo 2, verso 19, relata: então Daniel mandou um recado para o rei, pedindo um tempo, pedindo para ele um tempo, porque ele iria orar, ele iria falar com Deus, e o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, se quisesse, iria dar a ele a revelação daquele sonho. Então aqui faz parte da resposta de Daniel. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, numa visão da noite, num sonho. Deus dá para ele, Deus mostra para ele o que o rei sonhou, e depois Deus dá para ele o que significava aquele sonho. Então nós temos ali duas manifestações de dons espirituais. Então diz ali, Daniel bendisse o Deus do céu, nós vamos ler até o 23, 20. Daniel disse: bendito o nome de Deus, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Glória a Deus. E é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então Deus, você sabe que naquele mesmo tempo que em Daniel estava na Babilônia, haviam também aqueles outros três, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então eles formavam uma célula, um grupo que orava junto, enfim. E eles então foram orar, e Deus revelou a eles. Daniel vai diante do rei, conta o sonho, e depois interpreta o sonho. Então nós temos ali uma palavra de conhecimento e uma palavra de sabedoria, onde Deus mostra o que está oculto e dá, através da sabedoria, o entendimento para interpretar aquilo que foi sonhado. Então nós temos dons espirituais manifestos na vida de Daniel. A palavra então diz que Deus mostrou a ele na visão da noite. Deus trouxe a ele aquela visão, e ele pode tanto ver o sonho, ou seja, Deus mostrou o coração de Faraó, o coração do rei. Deus mostrou o coração do rei, o que estava no coração do rei, e depois deu a Daniel uma palavra de sabedoria para que ele pudesse interpretar aquilo que ele havia sonhado. E quando o rei então ouve aquilo, fica muito chocado e tal, e a gente sabe depois o que aconteceu. É o sonho da estátua. A estátua com cabeça de ouro, e vai indo até que os pés são de barro e ferro. E Daniel explica para ele o que está acontecendo. Na verdade, nós agora ainda estamos vivendo essa visão de Daniel. Nós ainda estamos vivendo, olha quanto tempo,
Ainda estamos vivendo essa estátua que Daniel viu. Nós já estamos lá nos pés. A visão dos pés de barro e ferro. O que mais que nós temos aqui, uma coisa muito interessante. Eu anotei muitas coisas aqui, mas eu não quero tomar muito tempo, porque eu já tomei a fama de ser alguém que fala muito, então. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Nós vamos ver Deus falando como Ele se manifestava através dos profetas. E como Ele se manifestava através de Moisés. Números capítulo 12, do 5 ao 10, diz assim: Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Deus está dizendo: se há profeta no meio do meu povo, eu vou falar com esse profeta, ou através de uma visão, ou através de sonhos. Aí depois ele segue falando: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. O 9. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Essa passagem é muito interessante. Muito interessante. Deus vem e diz: se há profeta no meio do meu povo, eu vou falar com esse profeta. Eu vou falar com ele através de uma visão. Eu vou falar com ele através de um sonho. Mas com Moisés é diferente. Ele está dizendo: com Moisés é outro nível. Com Moisés, a forma como eu falo com Moisés é face a face. Eu falo com ele boca a boca. Com Moisés eu não falo por enigmas, eu não falo por parábolas, eu não falo por símbolos, eu falo claramente com Moisés. Imagina o nível do cara. Moisés que chegou diante de Deus um dia e disse assim: não, se o Senhor não vai, eu também não vou. Eu vou ficar aqui. Se o Senhor não vai conosco, eu não vou. Eu vou ficar aqui e só saio daqui quando o Senhor disser que vai conosco. E tem uma canção muito cantada, né? Sem ti não irei. Se o Senhor não for, eu não vou. Mas o que aconteceu aqui? Miriam e Arão começaram uma discussão, porque eles começaram a dizer assim: porque só Moisés que fala, porque só Moisés que comanda, porque só Moisés que manda, e por isso, por aquilo, e começou aquela discussão. E a palavra diz que Moisés era um homem muito calmo, e Moisés na verdade não se estressou com aquela confusão, mas quem se estressou foi o Senhor. Então o Senhor chamou, desceu na nuvem, desceu sobre a tenda onde Moisés orava, e chamou os dois. Você imagina, só Moisés entrava ali, daí Deus vem e chama: Arão. O cara já treme, né? E aí chamou Miriam, já foi os dois, já foram meio tremendo. E aí Deus já desceu a chulapa, né? O negócio é o seguinte: é assim, mas com Moisés é de outro jeito. Ou seja, vocês não se metam que o meu negócio é com Moisés. Sabe que isso é muito interessante, porque quem não é pastor pensa que pode sempre fazer melhor que pastor. Não, se eu fosse pastor, porque se fosse eu que mandasse, um negócio assim, quem não é, nunca vai entender. A pessoa trabalha numa empresa, ela diz assim: porque se eu fosse o dono, eu ia fazer, mas você não é o dono. Porque se eu fosse o comandante, mas você não é o comandante. Porque se eu fosse o patrão, mas você não é o patrão. A questão foi essa. Eles disseram: não, por que só Moisés? Eu também quero falar, eu também quero mandar, porque eu também não sei o quê. E aí Deus disse: não, o negócio é assim, Moisés só não fala sozinho porque ele não quis falar. Por isso eu chamei Arão. Eu falo com Moisés
conversa lá com Arão, e Arão transmite. Era esse o processo. Arão só era alguém que transmitia o que Moisés falava, mas quem comandava era Moisés. Então Deus fez eles entenderem isso. Só que Deus fez de uma forma muito dura. Naquele momento, porque quem falou mais, quem causou mais encrenca foi a Miriam. Ela ficou leprosa e eles tiveram que esperar 7 dias. Ela foi levada para fora do acampamento, porque era esse o procedimento quando alguém estava leproso. Ela foi levada para fora do acampamento e ficou lá por 7 dias. E se a gente continuar lendo, a gente vai ver que quando Arão viu que Miriam ficou leprosa, ele se atirou no chão. E ele começou a dizer: eu não, Senhor, não, Senhor, não, para aí, Senhor. E aí só ela ficou leprosa. E ficaram lá esperando. Atrasou a caminhada deles pelo deserto por causa daquela confusão toda. Mas Deus está dizendo aqui, olha, com Moisés o meu procedimento é diferente. Então nós vemos que lá no Antigo Testamento Deus falava através de sonhos, Deus falava através de visões, Deus trazia um sonho. Mas porque Deus falava no Antigo Testamento através de sonho e visões da noite, não significa que se hoje eu tiver um sonho, é Deus que está me falando alguma coisa. Não significa que se eu tiver um sonho agora, todo sonho que eu tiver é profético. Você está entendendo? Pai, eu sonhei com cobra, agora misericórdia, vou orar porque vou ser traído. Alguém vai me trair. Não, querido, você pode ter comido demais, comeu muito feijão, comeu demais, foi dormir, estava cansado. Eu quando eu vou dormir, eu já digo ao pastor: hoje eu trabalhei demais, hoje eu vou roncar e vou falar dormindo. Olha, então tu não dá bola. Eu já digo para ela: tu não dá bola se eu falar alguma coisa dormindo. Eu sou um cara assim, ó, que não posso ter segredo. Se eu tivesse qualquer segredo, eu falava dormindo. Então, ela pergunta coisa para mim dormindo, eu respondo dormindo, eu prego dormindo, eu oro dormindo, eu expulso demônio dormindo, eu oro em línguas dormindo. Qualquer coisa que ela me perguntar, eu respondo dormindo. Então eu não posso ter segredo, de jeito nenhum, não tem segredo. Mas, se eu estiver muito cansado, eu vou dormir, eu vou roncar, eu vou falar muita coisa dormindo, mas eu não lembro de nada. No outro dia ela me pergunta: tu lembra? Eu disse: não sei de nada. Eu já te disse que o que eu falo dormindo não dá para dar bola. Se eu falar alguma bobagem, se eu xingar, fica na tua quietinha, tranquila aí, porque eu estava cansado. Mas não significa que se eu sonhei agora, eu sonhei com uma cobra, eu vou ser traído, agora vou me cuidar, quem é que vai chegar perto de mim? Não, querido, pode ser que Deus esteja falando. Então o que eu vou fazer se eu tiver um sonho ruim? Eu vou orar, como eu oro quando eu tenho um sonho bom. Sonhei que eu ia uma caminhonete, eu pode vir, Senhor, deixa vir, Senhor, não segura. Mas se eu tiver um sonho ruim, eu vou orar do mesmo jeito: Senhor, me guarda, me protege, amém. E não vou ficar agora encucado com aquilo. Não significa que agora todo sonho que eu tiver será um sonho profético. E já tive muitos sonhos proféticos, mas nem todo sonho é profético. Mas a palavra também fala que Deus, ele se manifestava, e muito se manifestou no Antigo Testamento através de anjos. A primeira vez que um anjo apareceu, a gente vai ver lá em Gênesis 3:24. A primeira vez que um anjo aparece como um mensageiro de Deus foi quando o homem foi expulso do Éden. A palavra diz assim, e expulso o homem, colocou querubins, que é uma categoria dos anjos, uma das categorias mais elevadas, ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Pergunta: o anjo tinha uma espada na mão? É isso? Como é que é? Não é, mano? O que era então? É uma espada que está revolvida e se animada questões, tá? Tinha lá o querubim, e tinha uma espada. Essa espada de fogo que ficava em volta da árvore, sozinha, voando em volta da árvore, protegendo a árvore. E havia ali esse querubim. O querubim, se você tiver um dia a oportunidade de estudar sobre os querubins, esse anjo, essa categoria de anjo chamada querubim, é a categoria que está sempre associada a manifestações da glória e do poder de Deus.
toda vez que a glória e o poder de Deus se manifestou no Antigo Testamento, era um querubim que estava ali. Ele é tão ligado a essas manifestações da glória de Deus, que se diz que eles escoltam a glória de Deus. Quando o Senhor pediu para Moisés, deu a Moisés o projeto da arca, na tampa da arca tinha o quê? Tinha o quê? 2 querubins voltados um de frente para o outro, com as suas asas apontadas para o centro, e no centro das asas do querubim era onde a glória de Deus descia e de onde a voz de Deus ecoava por todo aquele ambiente onde estava o sumo sacerdote. Os querubins estavam sempre presentes quando havia adoração. Outra coisa interessante, Salmo 18. Gente, eu estudei a respeito dos querubins, como eles são, a forma que eles são. É muito interessante. Salmo 18, verso 10. Olha o que diz ali o Salmo 18, verso 10. Cavalgava um querubim. Quem cavalgava? Deus, o Senhor, montou um querubim para cavalgar e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Uau! Esse anjo querubim, a palavra diz que eles têm 6 asas. Ele relata muitas coisas sobre esse anjo. Mas esse anjo que é relacionado com adoração, com manifestação do poder e da glória de Deus. Ou seja, se você está no ambiente e existe a glória manifesta de Deus, o poder manifesto da presença de Deus, pode ter certeza, tem querubim no jogo. O querubim está ali, porque ele é o que escolta a glória de Deus. Ele é o que acompanha a glória de Deus. E quando a glória de Deus se manifesta, ele está lá. Ele está ali para acompanhar a glória de Deus, enfim, guarnecer, para estar junto naquela manifestação da glória de Deus. Mas nós sabemos, por exemplo, que quando o Senhor ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, o Senhor, Abraão ficou intercedendo, e o Senhor mandou o que lá? Mandou 2 anjos. E os 2 anjos foram enviados com a missão de tirar Ló e a família daquela cidade antes que ela fosse destruída. E os anjos diziam: vamos, nós não podemos fazer nada enquanto vocês estiverem aqui, enquanto vocês permanecerem aqui na cidade. Então, quando eles saem, os anjos liberaram o juízo de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas Deus enviou o anjo. Você lembra que Abraão recebeu a visita de anjos? Você lembra que Jacó teve um sonho? E no sonho, aí nós vemos a visão da noite, o sonho profético e a aparição de anjo. Jacó teve um sonho que ele viu. O que ele viu? Como é que você está de Bíblia? O que Jacó viu? Um anjo subindo. Viu uma porta no céu. Viu o quê? Um anjo subindo e descendo. Uma escada. E os anjos subiam e desciam, a ponto dele dizer: eu estou na casa de Deus e não sabia. E aí Deus falou com ele, e ele então seguiu acompanhando aquela visão. Então nós vemos os anjos que se manifestavam para trazer uma palavra. Esses anjos também apareceram no Novo Testamento. Você lembra que quando Jesus nasceu, quem apareceu lá? Quem apareceu lá? Para os pastores que estavam no campo? Os anjos. Uma multidão de anjos que cantavam glória a Deus nas alturas, cantavam e exaltavam: hoje vos nasceu o Salvador. E aí os pastores foram ver o que aconteceu. Apareceram os anjos. O Senhor também falou com José quando quando ele tinha que casar com Maria. O Senhor teve que chamar José. José estava decidido a fugir, e o Senhor pegou e falou com José através de um sonho. Mas ele também mandou um anjo para falar com Maria. Então nós vemos na palavra isso antes da igreja. Mas depois da igreja, você lembra que quando Pedro estava preso, o que Deus mandou fazer? A igreja estava lá intercedendo por ele. O que Deus mandou fazer? O
que aconteceu? A igreja estava orando e Deus mandou um anjo. Um anjo foi lá. O anjo entrou lá na prisão e tirou Pedro. E Pedro pensou que estava tendo um sonho. Ele foi saindo, as portas foram se abrindo, e quando chegou lá em algum lugar do caminho, o anjo disse para ele: agora vai lá e se reúne com o pessoal lá. E ele chegou lá na porta, alguém disse assim: oh, o espírito de Pedro está aqui, porque não podia ser Pedro, Pedro estava preso. O espírito do Pedro está aqui na porta. E alguém disse: sabe o que tu fez? Fechei a porta, deixei ele lá fora. Abre a porta lá, que deve ser Pedro. E aí Pedro entrou e ficou ali, reunido com eles, adorando. Os anjos apareceram. Você lembra que quando tinha aquele homem no tanque, que Jesus chegou e perguntou para ele: o que você quer? Você quer ser curado ou quer descer na água? Porque naquela água de vez em quando descia o quê? Um anjo. Então você vê que os anjos, Deus falava através desses anjos, Deus falava através de sonho, Deus falava através de visões, e elas estão presentes ali no Antigo Testamento, e elas estão presentes no início da igreja, mas depois foi direcionado para um relacionamento com Deus. Depois, essa forma de orientação de Deus, essa forma de Deus falar, essa forma de Deus manifestar a sua vontade, ela começou a ser direcionada para os dons espirituais. Então Paulo fala muito dos dons espirituais, e ele fala então sobre, por exemplo, vamos lá, nós vimos 1 Coríntios 6,17 fala: o que é de Deus, o que é nascido de Deus, 1 Coríntios 6,17, o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Paulo está dizendo assim, ó: se existe no homem um lugar onde Deus vai falar, é no espírito do homem. É no espírito do homem. Esse espírito que foi vivificado, ou seja, você foi salvo, e a palavra diz: o teu espírito foi vivificado, ou seja, a vida de Deus entrou no teu espírito. Você estava morto e agora estava vivo, entendeu? Não preciso falar mais disso, né? Então você estava morto, agora está vivo. Esse espírito do homem é o lugar onde o Espírito de Deus vem habitar. E é o lugar, quando Deus quer falar com um homem, com um dos seus filhos, Ele vai falar através do Espírito Santo no nosso espírito. Então a palavra diz assim, ó: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com Ele. Só que, vamos lá em 14, 1 Coríntios 14. Olha o que diz ali. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. E depois o 14. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. O verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que significa isso? Quando a palavra ela fala que nós precisamos buscar muito o batismo do Espírito Santo, que nós precisamos muito receber o batismo do Espírito Santo, porque se existe algo que é de extrema importância para que alguém se fortaleça espiritualmente, é o orar em línguas, ou seja, o exercitar daquilo que Deus lhe deu, que é o batismo do Espírito Santo. Então ele diz assim, ó: quando alguém ora em línguas, o seu espírito ora bem. Porque às vezes a gente pensa que Deus vai se comover quando a gente faz uma oração emotiva. Ai meu Deus, eu estou sofrendo, eu sou um homem negro num país tão ruim, eu já sou inferiorizado, Senhor, desde a abolição. E aí Deus vai olhar aquela minha oração e vai chorar comigo, botando no meu ombro e dizer: Fernando, coitado. Deus não vai se comover com uma oração emotiva. Senhor, enfim, começar a falar dos meus problemas, tentar comover Deus. A única oração que Deus vai ouvir, que vai tocar o coração de Deus, é quando eu oro a palavra.
É quando eu oro o que está na palavra. Se eu orar o que está na palavra, isso vai tocar o coração de Deus. Então a gente vê a importância de se conhecer a palavra. Não adianta eu fazer uma oração emotiva, eu posso comover a Márcia, mas Deus vai olhar e vai dizer, te conheço, sei bem quem tu é. Eu posso comover uma pessoa com uma conversa emotiva, triste. Ai, me furou o pneu do carro, eu tive que... daí, arruma, põe o pneu novo, vai. Deus não vai se comover com uma oração emotiva, mas se eu orar a palavra, se eu orar o que diz a palavra, a respeito da minha saúde, a respeito da minha casa, a respeito da minha família, a respeito das minhas finanças, a respeito do projeto que eu estou envolvido, a respeito do propósito de Deus, e isso vai tocar o coração de Deus. Mas a palavra está dizendo que eu tenho a responsabilidade de me fortalecer no Senhor. Então quando alguém diz assim, ai, mas eu não estou me sentindo tão fraco. Mas também esse pastor nem ora. Eu vou lá e nem põe a mão na minha cabeça, ele nem me unge com óleo. Por isso que eu estou fraco desse jeito. Não, você não está fraco por causa de um culto. Você está fraco porque você não se preocupa em se edificar. Você está fraco espiritualmente porque você não se fortalece no Senhor. Você está fraco espiritualmente porque você não busca as coisas espirituais. E das coisas espirituais que você tem que buscar, a palavra diz que você precisa orar no Espírito. Porque quem ora no Espírito, ora bem. Quem ora no Espírito se edifica, se fortalece no Senhor. Mas ela diz assim, quando nós oramos em línguas, no verso 14, de fato o meu espírito se fortalece, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, eu estou orando em línguas, o meu espírito está se fortalecendo, mas a minha mente fica assim, tá, mas o que é esse falatório todo? Não estou entendendo nada. A minha mente fica infrutífera. Então, quando alguém vai profetizar, ou quando Deus vai falar comigo alguma coisa, Ele vai falar no meu espírito. Mas do meu espírito para a minha mente, isso vai ter que passar por um filtro. Então, quem toma café passado? Deixa eu ver. Passa café, mas olha aí. Tem gente que sabe fazer café bom aí? Café passado, né? Café passado é coisa boa, né? Mas se você for passar o café no filtro sujo, o café fica bom? Complica, né? Altera o sabor. Verdade. Então, quando Deus fala com a gente no nosso espírito, Ele vai passar por um filtro. Esse filtro se chama minha alma. Então, a minha alma vai processar aquilo que eu recebi de Deus, para que eu possa expressar, porque afinal de contas, Deus está falando alguma coisa para o Maurício. Eu estou aqui, Ele está me falando, e eu tenho que falar para ele. Então eu tenho que transmitir para ele o que Deus me falou. O problema está, é que entre o que Deus falou no meu espírito, que Ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva, dentro do homem, Ele veio falar comigo, para chegar aqui na minha mente e eu poder falar, ela vai passar pelo filtro da minha alma. Só que esse filtro da minha alma não pode estar sujo. Como assim? Eu não posso estar, por exemplo, irritado, eu não posso ter preconceitos, eu não posso ter uma mente contaminada, eu não posso ter mentira, eu não posso ter coisas que preconceitos religiosos, eu não posso ter coisas que vão afetar na hora de eu liberar uma palavra, porque eu posso começar falando o que Deus falou, e no meio dessa fala do que Deus me falou, incluir alguma coisa que eu penso, que eu acho, que eu penso que deve ser, e aí eu vou estar contaminando essa palavra. Não sei se você consegue entender. Então eu vou estar dizendo alguma coisa para ele, e ele, além do que Deus mandou eu dizer, então eu vou falar o que eu penso, o meu preconceito. Eu vou falar, a minha mentalidade religiosa vai falar, o meu entendimento humano vai falar.
Eu posso olhar para ele e Deus falar alguma coisa e eu pensar assim, não, mas Deus não está falando que ele vai ter esse carro, não importa. Aí ele não. Ó, Deus vai te dar um carrinho. Mas não é isso que Deus falou outra coisa. Mas aí, entre eu falar o que Deus está me falando, eu vou começar a falar o que eu acho que Deus falou. Você consegue entender isso? Então alguém vai lá e o profeta olha assim, a mulher não tem um anel, não tem uma aliança, e ele começa a dizer, Deus vai te dar um marido, mas ela pode ter um marido e não ter aliança. Ele vai falar o que não é o que Deus está falando. Você está entendendo? Então eu preciso ter um filtro. Esse filtro que está na minha alma. Por isso que a minha alma precisa ser, toda vez que alguém está de parabéns, de aniversário, eu coloco a mesma saudação. Que Cristo seja formado em ti. Cristo seja formado em ti. É o que tem que acontecer. Porque se Cristo estiver sendo formado em ti, quando Deus falar contigo, e você for filtrar o que Ele falar contigo, o que vai passar é só o café, não é a impureza. É só o que Deus falou, não é o teu preconceito, não é a tua mentalidade, não é o que tu acha, é o que Deus está falando, é o que Deus está dizendo. Você entende? Então às vezes, alguém vai falar, Deus está falando, porque ela diz assim, ó, quem ora em língua está se edificando. Mas e se Deus quiser falar por profecia? Ele vai falar através de um profeta. E esse profeta que vai falar à igreja, para edificar a igreja, que vai edificar a igreja, a profecia para edificar a igreja. Então, a menos que isso faça parte de um propósito extraordinário de Deus, Ele não vai descer aqui na terra para dizer, quem é que está solteiro? A Érica, aí no meio do culto aqui, Deus falando, aí Deus vai parar o culto para dizer, Érica, tu vai casar. Todo mundo sabe que vai casar, um dia vai. Amém. E a menos que isso seja extraordinário demais, dentro do propósito de Deus, e que vai ser um benefício para a igreja, aí o profeta vai dizer isso, senão ele está só a carne que está falando. Você está entendendo? Deus, então como é que eu tenho que entender isso? Como é que eu tenho que discernir quando Deus fala comigo? Eu tenho que entender a palavra. Eu tenho que conhecer a palavra. Porque Deus não vai falar nada que não esteja na sua palavra. Você está entendendo? Deus não vai falar nada que não esteja na sua palavra. Se alguém falar algo que não está na palavra, na primeira sentença, você pode com todo respeito dizer, cala a boca. Por exemplo, Deus não vai desmanchar uma família para formar outra. Então você está num lugar, aí vem lá um profeta, uma profeta, põe a mão na sua cabeça e diz, Deus vai te dar um homem que não sei o que, Deus vai dizer, mas eu já só quer casar? Como assim Deus vai me dar? Vai matar esse aqui então? Pior ainda quando diz, é aquele. Cara, Deus não vai desmanchar uma família para juntar outra. Então, isso não é de Deus, isso não é a palavra de Deus. Tem que chegar na cara dura e dizer, cala a boca, meu filho, você está falando bobagem. Você está falando besteira. Então a gente precisa ter um filtro. Qual é o filtro que eu preciso ter? Primeiro, a minha alma precisa estar sendo trabalhada por Deus. Eu preciso aprender a discernir quando Deus está falando comigo. Quando Deus está me sinalizando algo. Quando Deus está me direcionando algo. Quando Ele está lançando no meu espírito algo que eu preciso entender, que eu preciso interpretar, para me posicionar conforme Deus quer. Você está entendendo? Amém. Então, se eu entender, eu vou entender que Deus não vai falar o que não está na palavra. Deus não vai falar o que é contra a palavra. Deus vai falar o que é bíblico. Deus vai falar o que está escrito na sua palavra. E Ele
me direcionar através daquilo que Ele está falando comigo. Mas eu preciso discernir que é Deus que está falando comigo. Como eu disse, Deus pode estar querendo falar com alguém, e no meio de uma palavra, no meio de uma profecia, eu vou falar, aquela pessoa vai falar o que Deus mandou falar. Essa pessoa pode, no meio da profecia, falar, incluir ali algo que ela pensa que é, daí o homem vai estar falando. Pior ainda, quando ela começa a falar pela boca do diabo, no meio de uma mesma profecia. E aí, se a pessoa não tem discernimento para pesar isso e saber, não, parei um pouquinho, até aqui dá para acreditar, agora o resto apaga, não dá bola, isso não é de Deus, não é Deus que está falando. Deus não vai falar algo muito óbvio. Olha, eu vejo uma grande porta se abrindo, e a pessoa já está até chorando, não precisa nem falar mais nada. Ah, mas o que mais ele falou? Mas o que tem? O que mais? Qual é mais o assunto? Só isso que ele falou? Aqui é o mês vai estar tudo bem. Ah, porque o mês está, mas o que? Você nem não disse bem no que? Em que sentido? É finanças? É do que? É saúde? Então muitas vezes é fácil dizer assim, Deus está falando, mas nem sempre é Deus que está falando. Então eu preciso discernir dentro do meu espírito. Eu preciso reconhecer a voz de Deus quando Ele fala comigo, quando Ele fala no meu espírito, quando Ele ministra sobre a minha vida. Eu preciso saber discernir isso. E isso é resultado de relacionamento e de intimidade. Quanto mais eu tiver, quanto mais eu orar, quanto mais eu me edificar, mais sensível eu vou estar à voz de Deus. Mais fácil eu vou conseguir identificar o que Deus está me falando. Mais fácil eu vou conseguir identificar o que o Espírito Santo está me falando. Mais fácil eu vou conseguir discernir o que Deus está me falando, porque existe relacionamento e intimidade. O que faz você reconhecer a voz do seu marido, a voz da sua esposa? Relacionamento, intimidade. E se um conhece o outro, já sabe. Na caminhada você já sabe. Ih, hoje não tá bom o negócio. Tem que ver qual é o lado que eu vou chegar. Já pela caminhada, já pelo olhar, já pelo falar, você sabe ou não sabe? Eu estou falando uma bobagem aqui. Falando uma bobagem, Maurício? Do mesmo jeito, a esposa olha para o cara assim, o cara está chegando. O cara já vem meio curvado, assim, já vem meio. Já sabe, não tá boa coisa. Né? Aí o cara já chega assim, meio burro amarrado, ela já diz, não vou nem falar, não vou dar nem bom dia, nem boa tarde, vou ficar quieto. Daqui a pouco vou levar uma coisa. Mas você conhece, mas por que você conhece? Pelo relacionamento. Conhece o timbre de voz. Conhece quando está meloso. Vem cá. Aí você já sabe, não vem. Vem que não tem. Já sabe. Mas o que é? O relacionamento, a intimidade te faz reconhecer. A mesma coisa com Deus, querido. Quanto mais eu me relacionar com Deus, quanto mais intimidade eu tiver com Deus, mais fácil vai ser para identificar quando Ele fala comigo. Quando Ele ministrar ao meu coração, quando Ele me der um sonho profético, quando Ele me der uma visão, entender que o que é que Deus está querendo te mostrar, o que é que Ele quer que você veja. Olhar na palavra, ou quantas vezes Ele vai levantar outras pessoas para confirmar aquilo que Ele falou, aquilo que Ele disse. Quando nós estávamos para decidir a construção aqui desse lugar, aqui nesse canto ali, ficava a estrebaria, e nós estávamos orando.
para decidir o que nós íamos fazer ou não, se realmente era isso que Deus queria, se era esse o propósito, porque afinal de contas você tem 3 hectares e existe um propósito para isso. Deus nos deu de uma forma sobrenatural, e então havia um propósito para isso. Nós estávamos orando para que Deus nos direcionasse, e nós estávamos pendendo para uma decisão de construir aqui. Mas mesmo assim estávamos orando, chamamos as meninas, a gente sabe que aqui é herança de vocês, aqui seria um lugar que vocês poderiam depois um dia casar, construir uma casa, aqui bem na entrada, na rua principal. E conversamos com elas, e elas disseram: não, pai, se vocês decidirem, pode fazer, a gente não se incomoda, não, a gente abre mão, a gente concorda, se é algo que Deus está falando. Então Deus foi sinalizando, e naquela época em que a gente foi tomando essa decisão, eu lembro que 2, 3 pessoas me chamaram, pessoas de outros estados, e eu me lembro de um rapaz que me disse assim: pastor, eu tive um sonho, eu sonhei com vocês, e eu queria contar para vocês esse sonho. E ele começou a me dizer: eu vi que tinha um lugar onde ficavam os cavalos. Quando ele começou a falar de estábulo, um lugar onde ficavam os cavalos, assim, um estábulo. Eles falam em São Paulo, eles falam estábulo. Tinha um estábulo, e ali dentro daquele estábulo funcionava uma igreja, e a glória de Deus vinha naquele lugar. Ele foi me contando, foi me falando, e Deus foi confirmando. Depois passou uns dias, uma outra pessoa também me ligou, que não sabia de nada, e começou a me falar: olha, eu tive uma visão assim, eu não sei, eu sonhei um negócio aí, e eu vi que vocês estavam reunidos numa estrebaria. Então quando nós chegamos a tomar a decisão, é isso que vamos fazer, então a gente tinha plena certeza que era o que devia ser feito, que era o que devíamos fazer, que era o que nós precisávamos fazer, que era liberar essa área, e aqui fosse construída essa casa para adorar ao Senhor, porque Ele não só confirmou no nosso espírito, como no coração das nossas filhas, e de várias outras formas, outras pessoas nos trouxeram palavras, liberaram palavras proféticas, de que era aquilo que o Senhor estava, realmente era algo de Deus no nosso coração, não era uma imaginação nossa. Mas como que eu vou interpretar isso se eu não tiver intimidade com Deus? Se Deus falar comigo e eu não entender o que Deus está falando? Então o que eu preciso fazer? O que é de extrema importância na minha vida com Deus? Eu preciso cultivar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso cultivar a minha intimidade com Deus. Eu vou orar no meu bom português, eu vou clamar no meu bom português, eu vou interceder no meu bom português, mas a palavra diz: ore no entendimento, mas também ore no Espírito. Você vai interceder, ore no seu bom entendimento e ore no Espírito, porque na verdade a palavra diz: nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como orar. Romanos 8:26. Nós não sabemos como orar. Nós podemos facilmente ser induzidos a erro. Mas olha o que diz o 26:27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Glória a Deus. Então veja como é importante, querido, eu cultivar o meu relacionamento com Deus, cultivar o meu ato de estar orando no Espírito, e poder entender quando Deus fala comigo, quando Ele me dá a sua direção, quando Ele me diz o que fazer, quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso resolver alguma coisa. Não resolva de cabeça quente, vai orar, vai dormir, vai descansar no Senhor, espera em Deus, e depois Ele vai te direcionar. A palavra diz que nós
Deus precisa construir em nós uma mente de Cristo. Não uma mentalidade religiosa, não uma mentalidade de preconceitos, mas uma mente onde o Espírito Santo vai ministrar no nosso coração. Esse filtro por onde vai passar as coisas que o Espírito ministra até chegar na minha mente e eu poder verbalizar, ele precisa estar limpo. Ele não pode ser contaminado pelo meu preconceito, não pode ser contaminado pelo que eu acho, pelo que eu penso. Ele tem que estar carregado daquilo que Deus está falando, daquilo que o Senhor está ministrando, daquilo que Deus está falando ao meu espírito. E eu preciso ouvir e entender o que Ele está me falando. Eu preciso ouvir e discernir. Eu preciso entender de tal maneira que eu possa verbalizar aquilo que Deus está me falando de uma forma clara, como Ele disse para Moisés: eu falo com ele face a face. Com Moisés eu não falo por enigmas. Com você, Deus não vai falar por enigmas, Ele vai falar face a face. Mas nós também não podemos fazer como aquela primeira canção que dizia: eu tenho medo. Se Deus vai falar, eu tenho medo. Eu tenho medo do que Deus vai falar. Foi essa mentalidade que criou esse pensamento assim, onde tem lá o pastor que fala, o pastor que ora, o pastor que jejua, o pastor que faz vigília, o pastor que não sei o quê. Eu vou sentar lá e vou só receber. Isso não existe. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que todos sejamos sacerdotes. O propósito de Deus é que todos adoremos. O propósito de Deus é que sejamos uma nação santa. O propósito de Deus é que todos o adoremos. O propósito de Deus é que todos estejam aptos para falar, para ensinar a palavra. O propósito de Deus é que todos sejam cheios do Espírito. O propósito de Deus é que todos estejam aptos para se levantar e manifestar a glória de Deus. Não nos sentar e receber. Não é apenas sentar e receber. Não é assistir um culto, é realizar um culto junto, é celebrar junto ao Senhor, é junto adorar ao Senhor, é junto acender o fogo, é junto manter a chama acesa, é junto adorando a Deus, é juntos como um corpo, todos movidos para adorar a Deus. Você entendeu? Então Deus fala, continua falando. Continua se movendo, continua se manifestando, mas poucos estão ouvindo. Por isso que a palavra diz assim: quem tem ouvidos, ouça. O Espírito está falando à igreja. Ouça, entenda o que o Senhor está falando. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Em Jesus. Aleluia. Será que é pedir demais? É você e Deus. É você e Deus. Com seus olhos fechados você vai adorar o Senhor. Nova fome. Oh, aleluia. Sabe, você precisa entender que isso não tem a ver com uma música. Isso não tem a ver com alguém dizendo para você o que você tem que fazer. Isso é algo que precisa fluir naturalmente do teu espírito. Tudo que tens feito em mim. Naturalmente você tem que adorar. Isso tem que ser algo natural na sua vida. Meu coração tem chorado. Natural para você adorar ao Senhor. Por ti. Orar no Espírito. Se aproximar dEle. Meu coração ser sensível à sua voz. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. ser tornado outra glória é o meu
Vamos, querido, você pode adorar o Senhor. Nova fome, paixão por ti. O Espírito Santo. Vamos lá. Vamos lá. Corra para a nuvem, corra para a sua presença. Mas meu coração tem amado hoje. Meu coração tem amado hoje. Sim, Espírito Santo. Oh, aleluia. Deixa que o rio flua. E eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Libera, Pai, libera, Senhor. O inverno se foi. Não se esconda, não, não se esconda, não. O inverno se foi. O inverno se foi. Não se esconda, não, não se esconda, não. Cheguei, filhas de Jerusalém, filhas de Jerusalém. Chama o amado, chama o desejado. Filhas de Jerusalém, filhas de Jerusalém. Chama o amado, chama o desejado. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. O inverno se foi, Glória a Deus. o inverno se foi. Todos nós vamos celebrar a ceia. Não se esconda, não, não se Todos esconda. nós.